se você é terapeuta de mulheres, você precisa saber. Se você está super por fora do que aconteceu, esse é o assunto dos últimos dias. A Natália Beauty estava fazendo um evento e aí essa outra profissional fez essa pergunta para ela. Eu queria saber o que vocês têm de tão diferencial, de tão especial, né, para oferecer para as pessoas, né, no caso para mim, que faz diferença, que vai mudar. E a Natália não respondeu de uma maneira muito delicada. Na verdade, ela não respondeu à pergunta da outra profissional em si, mas ela ficou bem incomodada com a pergunta. Você não preocupe, não quero. Tudo bem? Obrigada. Pessoal, Ok, não quero, eu perguntei que você não quer. Não gostei. É meu direito, você não vai ser bem-vinda no meu grupo. E a questão aqui, mulheres, não é o julgamento sobre o que a Natália falou, deixou de falar, mas algo muito, muito importante que está no íntimo de todas nós, mulheres. A nossa sociedade nos ensina a competir. Nós estamos o tempo todo disputando espaço. Quando outra mulher aparece, ela não é apenas outra profissional, ela é uma ameaça. E isso acontece com todas nós mulheres. Então, mesmo essa mulher linda, que cobra 12 mil reais, que, né, numa sobrancelha, que fatura não sei quantos milhões de reais, quando chega outra mulher em sua frente e questiona, né, questiona ali o método dela, questiona o trabalho dela, ela vê isso como uma ameaça. Então, essa reação desproporcional dela, e a gente fala desproporcional porque quando a gente está assistindo de fora, a gente não tem essa emoção, a gente vê que a outra menina ali tá, que é uma pergunta desconfortável, mas ela tá perguntando de boa. E aí tem uma reação desproporcional porque vê nessa outra mulher uma ameaça. E isso aciona aquela nossa vozinha interna que está o tempo todo nos falando que a gente não é boa o suficiente. Que mesmo tendo milhões na conta, a gente não é boa o suficiente. E pode a qualquer momento aparecer alguém para nos desmascarar. E aí, quem começa a falar não é mais a profissional, é a nossa criança ferida. É essa criança que duvida do seu valor o tempo todo. E eu vou fazer uma revelação chocante para vocês. Isso acontece também no meio espiritual, no meio das terapeutas, sim, né? A nossa sombra muitas vezes fala mais alto. Não é tudo paz e amor e luz, não. E se a gente não olhar para essa sombra, para essa criança ferida, se a gente não fizer algo interno, quando a gente se vê competindo com outra mulher, isso toma proporções maiores. Então a gente precisa sim olhar para essa nossa criança ferida. Claro que as nossas sombras não justificam que a gente maltrate outras pessoas, mas a gente precisa olhar para esse tipo de exemplo para nos melhorar. Né? Não adianta a gente ter certificado de iluminação. Tem muita gente aí com certificado falso de iluminação, tá bom, gente? Por quê? Porque precisa ter trabalho interno, precisa ter trabalho com as sombras, principalmente se você trabalha com outras mulheres.